Alô galera do Mengão, aquele abraço, foi o Alan dos Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. O Cruzeiro abre negociações por Rodrigo Caio. Flamengo alinha aí o acordo com o patrocinador avaliado em 40 milhões. Landim promete um acordo histórico aí para o Flamengo e pode entrar no bolso do Flamengo aí cerca de 2 bilhões, seria o maior acordo da história. Jogador voltando para casa? Essas e outras notícias aqui do seu canal Flatube, o canal da galera. E antes de mais nada eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. Deixe seu like, seu comentário. Fique até o final desse vídeo. Cruzeiro avança negociações aí com Rodrigo Caio. Cruzeiro envia proposta aí pelo nosso zagueiro aí, Rodrigo Caio. A janela de transferência será aberta somente 3 de julho, mas os clubes brasileiros já se movimentam no mercado. Rodrigo Caio, que não está nos planos de Sampaoli e do Flamengo, recebeu a proposta do Cruzeiro para deixar o mais querido ainda neste meio do ano. As conversas entre dirigentes do Cruzeiro e representantes do Rodrigo Caio estão em andamento. A expectativa é que o time mineiro faça a proposta ao Flamengo pelo jogador. A equipe de Minas Gerais, inclusive, estuda enviar um médico para avaliar as condições físicas do zagueiro. Informações aí do Vene Casagrande. Então tá aí. Os dirigentes aí do Cruzeiro já estão conversando aí com os representantes aí do atleta, do representante aí do zagueiro Rodrigo Caio, né? Ele não tá, todo mundo sabe aí que ele não tá dentro dos planos aí do Sampaoli, né? Então o Flamengo vai negociar, não vai dificultar em nenhum momento a ida do atleta para o Cruzeiro, para qualquer outro clube. E o Cruzeiro ele já estuda aí uma maneira de enviar um médico para poder, um médico do clube, né, para poder ir lá avaliar o atleta para ver se vale a pena ou não contratar, né? Tomara que o Rodrigo Caio, né, seja feliz ou no Cruzeiro ou em outro clube, né? Queria que ele tivesse ainda mais tempo aqui no Flamengo jogando na sua melhor performance, né? Mas infelizmente isso não aconteceu. Algumas lesões aí tiraram aí o atleta de alguns jogos, né, importantes aí do Flamengo, e a diretoria aí, junto com o Sampaoli, estuda aí, já decretaram aí que não vai utilizar, então vai dispensar. E junto com ele essa barca deve aumentar ainda, né? Ainda tem a ida do Marinho para o Fortaleza, o Pablo também pode estar negociando com o Corinthians também, né? Então tem muitos jogadores aí que pode estar dando adeus aí ao Flamengo já nesse meio de ano já. O jovem Matheus França, que se reapresentou na última quarta-feira, aí, dia 14, né, no Ninho do Urubu, depois de 2 dias de folga, ele não treinou, até os dias de hoje ele não treinou, não foi a campo, mas ele está fazendo ali a parte do departamento médico ali, a reabilitação, segundo aí dores no pubis aí. O atleta vem sofrendo já há algum tempo com essas dores no pubis, né, e vale lembrar aí que o atleta, contra o jogo do Grêmio, ele nem chegou a ser relacionado. Então no jogo aí nessa próxima quinta-feira, dia 22, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo enfrentará o time do Bragantino lá em Bragança Paulista, Matheus França tem grandes chances de estar ali sendo relacionado aí à equipe e provavelmente está apto aí para poder jogar. O Flamengo tem se notabilizado, né, nos últimos anos aí, um time que tem se valorizado muito. A sua camisa vem valorizando muito. O Flamengo vem faturando muito dinheiro com venda de ingressos, venda de produtos, licenças, né, oficiais aí, camisas, copo, tudo que produtos oficiais do Flamengo, também vem aí crescendo também em vendas de jogadores. É por isso que é o time que está aí liderando o ranking. Nos últimos 10 anos, o Flamengo faturou cerca de 288 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhões de reais, com transferência de jogadores criados aqui, né, formado aqui no Ninho do Urubu, né? Vale lembrar que esse levantamento aí foi feito pelo portal Transfermarkt, né?
o ranking de 2023 está assim, ó. Em primeiro lugar está o Flamengo com 288 milhões de euros em venda de jogadores, né? Em segundo lugar o Santos, 270 milhões. O São Paulo é o terceiro com 258, o Palmeiras é o quarto colocado com 227, o Grêmio é o quinto colocado com 213 e o Corinthians ocupa aí a sexta colocação do top 6 com 202 milhões de euros em venda de jogadores, né? O Flamengo aí tá colocando aí, tá na liderança aí do ranking aí, muito por conta também das vendas de Vinícius Júnior, do Paquetá, né? Agora recentemente vendeu aí o João Gomes para o Wolverhampton, né? Então o Flamengo tem crescido muito aí. Isso é um projeto que veio desde lá da época do Eduardo Bandeira de Melo, que foi feita aquela reestruturação ali na base ali. Então isso aí já é um planejamento aí feito pela nossa diretoria, que está colhendo os frutos aí, tem colhido os frutos aí muito bem, né? Essa diretoria que trabalha muito bem nessa parte financeira. Precisa trabalhar mais um pouco na parte do futebol. Ajustando ali o futebol, ninguém segura a gente, porque o Mengão é grande demais. Dono da marca mais poderosa e mais valiosa aí do Brasil, o Flamengo aí já discute aí um novo contrato aí com o Banco BRB. O banco é visto internamente como um parceiro de negócio que está associado ao Flamengo desde 2020. No atual contrato, o Clube da Gávea recebe aí cerca de 32 milhões, além de bonificações ligadas ao banco digital, o BRB Fla. Sendo assim, é certo dizer que o rubro-negro vai aumentar o faturamento com um novo contrato. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Dia. O vínculo atual vai até o fim do mês de junho. Contudo, a tendência de renovação sem grandes complicações é muito favorável aí ao Flamengo, que vem a se renovar. Isso porque, além de boa relação entre as diretorias, o contrato inicial já previa a possibilidade de prorrogação por mais de 2 anos, né? Então, o Flamengo estaria aí aumentando as suas cifras, passando de 32 milhões para 40 milhões aí, isso que foi informado aí segundo o jornal O Dia, né? Então o Flamengo estaria aí aumentando aí os valores aí, junto com o Banco BRB. 2 bilhões. Esse seria o maior acordo da história do Flamengo, junto ao presidente Rodolfo Landim. O Flamengo, que vem trabalhando muito nos últimos dias, com a janela perto da abertura da janela de transferência, Marco Braz e companhia aí tem tentado aí correndo atrás aí nos bastidores aí para poder resolver algumas questões, algumas pendências ali dentro do elenco do Flamengo. O departamento do futebol, a ideia é se reforçar já no começo da abertura de transferência, já no começo da janela, já entregar ali os reforços aí ao Jorge Sampaoli, que está realizando aí junto com seus jogadores aí um excelente trabalho até o momento. Rodolfo Landim também não está de bobeira no mercado, ele está aí, ó, trabalhando também internamente a todo vapor. O presidente Rodolfo Landim também vem se mexendo para colocar um projeto que ele já tem em mente, e como ele é um empresário bem-sucedido, o mandatário é insistente. O tema da questão é o estádio do Flamengo. E muitos torcedores, boa parte dos torcedores já tem um pé atrás com isso, porque quantas e quantas vezes o Flamengo, vou fazer um estádio, vai acontecer, dessa vez vai sair. Mas a história é que agora pode sim virar realidade. O presidente do Flamengo entende que uma SAF caralho. O sonho do presidente sempre foi colocar SAF no Flamengo, sempre foi transformar o Flamengo em uma SAF, mas não numa SAF entre que os clubes estão falidos aí, viram SAF para sair, né, do prejuízo, aí, sair do vermelho, não como o Vasco, Botafogo, o Bahia, esses times aí, o próprio Cruzeiro também, eles fizeram isso, que eram times praticamente falidos, se tornaram fáceis, venderam aí maior parte para os acionistas aí de fora, e o Flamengo faria uma SAF totalmente diferente disso tudo. O modelo que seria exercido no Flamengo seria o modelo do
Bayern de Munique e do Real Madrid, que são modelos que vendem parte do clube. Na parte do Real Madrid e do Bayern de Munique, por exemplo, o clube, ele é o maior, ele é o detentor aí com maior parte, maior porcentagem aí do clube, né? No parte do Bayern é 75% e 25% são divididos por três empresas, que são a Audi, que é a Audi, a Adidas e a Allianz, que é a parceira do Bayern. Então, cada ambos aí tem 8, uns quebradinhos aí, 8,33%, se não me engano, fazendo uma conta rápida assim, de porcentagem do clube, né? São 25% diluído em três empresas. Então, o 75% ainda é do clube, ainda é o clube que manda, diferentemente do Vasco, Botafogo e esses times aí que estão fazendo, que estão se matando aí para poder tá fazendo aí a sua SAF aí. O Flamengo colocou no orçamento para construir sua arena que será preciso em torno de 2 bilhões. Isso contando com todos os aspectos ao redor e também a compra de um terreno. Com a SAF, esse valor seria conseguido muito mais rápido. Seria o maior negócio da história do clube. Então, o que o João Rodolfo Landim quer? A parte do estádio ainda não morreu. O que ele quer fazer, porque, vamos entender um pouco. O Corinthians, quando foi feito lá o estádio lá em São Paulo, o que aconteceu? Ele deve até hoje, o estádio ele joga lá, o estádio não é dele, ele joga lá. O estádio é da Caixa Econômica. Quando a Caixa Econômica quer realizar algum show, alguma coisa lá, independente de ter jogos ou não do Corinthians, o que manda é o que a Caixa determina, não o que o clube determina. Assim também é na Arena, na Allianz Arena, na Arena Sandy Júnior lá. Por quê? Porque quando tem shows, os dirigentes, os donos aí, que é a parte da parceria deles aí com a Arena aí, com a Allianz, é eles que determinam. Eles colocam os shows ali. Vai ter agora, parece que no segundo turno aí do campeonato, o Palmeiras vai ter uma dificuldade enorme de jogar dentro da sua casa mesmo, devido a esse número de shows, devido a esse acordo que ele tem aí com essa empresa. Então, o Flamengo, o Rodolfo Landim, o que ele quer fazer? Ele quer fazer, sim, uma parceria, mas ele não quer entregar o Flamengo na mão de outras pessoas, como é entregue aí, de outros donos, né? Como foi entregue o Vasco aí, que nem o técnico pode ele mandar embora, tá tendo um problema danado aí com o CEO ali, tá tendo um problema danado para 77 partes, então é complicado. O Flamengo não, seria uma SAF totalmente diferente, seria uma SAF no modelo europeu, no modelo de muito sucesso, que é os clubes do Bayern de Munique e é os clubes aí do Real Madrid, que é um dos maiores clubes da Europa, então seria uma boa. Eu acho que seria muito bacana o Flamengo ter um estádio, sair fora do Maracanã, ter um estádio próprio, ter um estádio com um gramado próprio. E o Flamengo e o Rodolfo Landim quer fazer isso. Então ele precisa tudo isso aí, chegando aí 2 milhões, fazendo esse acordo aí, chegando 2 bilhões aí, ele compraria o terreno, levantaria a estrutura aí do estádio e não ficaria devendo ninguém. É essa que é a jogada. O Flamengo não teria que ficar atrelado a parceiros e nem tá vendendo aí parte do seu estádio, como está acontecendo com o Atlético Mineiro, como está acontecendo com o Corinthians, o Palmeiras. Então seria algo fenomenal. Espero que isso vá para frente aí, a gente consiga ter o nosso tão sonhado estádio, né? De algo, o goleiro Santos aí, ele pode estar indo para o Atlético Mineiro, mas Atlético Paranaense, perdão. O goleiro Santos ele pode estar aí deixando o Flamengo e está aí embarcando aí, voltando aí para a cidade do Paraná. Entenda a questão. O Benfica de Portugal ele segue interessado no goleiro do Atlético Paranaense, o Bento, que tem 24 anos. Segundo o jornal GE, o clube lusitano deve formalizar na próxima semana uma proposta de cerca de 10 milhões de euros, cerca de 52 milhões de reais na cotação atual pelo goleiro. Dirigentes do Benfica têm conversado com o CEO do Atlético Paranaense, o Alexandre Matos, que está também na Espanha, negociando aí
a ida de Vitor Roque para o Barcelona. Então tá aí, eles ficariam aí sem goleiro, né, praticamente, e estariam indo atrás para repatriar aí o goleiro Santos, que atualmente está no Flamengo e está perdendo espaço. Por quê? Com todo o deslanche, né, que está acontecendo na carreira do promissor Matheus Cunha, o goleiro Santos acabou perdendo espaço, sua titularidade dentro do Flamengo. Dessa forma, rumores de uma saída do arqueiro ganhou força na última semana, principalmente envolvendo uma proposta pelo Atlético Paranaense, ex-clube. No entanto, o empresário do Santos, ele nega essa oferta. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, Eduardo Capello disse não haver nenhuma proposta ao clube sulista na mesa pelo goleiro. Além disso, o staff acrescenta que nenhum time se interessou em ter Santos nessa janela de transferência. O empresário confessa que é natural a especulação diante da identificação do Atlético Paranaense, né? Isso porque o Santos ele é um ídolo. Então, com o Atlético Paranaense podendo perder um jogador importante, né? Eles poderiam estar aí repatriando aí o goleiro Santos. Segundo os dirigentes, segundo a Raíssa Simplício, segundo os representantes do goleiro, né, o Eduardo Campelo, ele disse que não está havendo nenhuma negociação, não está havendo nada do Clube Atlético Mineiro em relação ao Santos, e só é questionado isso porque o atleta é um ídolo do clube, né, e o atleta de 33 anos. Só que, vamos pensar, ele está perdendo espaço. Ele já perdeu espaço para o Matheus Cunha. Com a vinda aí agora do Agostinho Rossi, ele vai perder mais espaço ainda. A tendência é que ele perca mais espaço. Então, de primeiro goleiro, ele passa a ser terceiro goleiro. Com a venda do Bento, é muito provável que o Atlético Paranaense vá em busca de um goleiro. E o nome mais provável seria o do Santos. Então, é assim, é aquela negociação que eles estão fazendo por debaixo dos panos. Essa papinho aí de o juiz não tem nada. Claro, eles não vão colocar, não, a gente está recebendo proposta, não sei o que. Eles não vão fazer isso. Eles estão esperando, tá conversando, tá devagarzinho. Tanto que o atleta foi lá na capital, foi lá na capital paranaense, teve lá no clube lá do Atlético Paranaense, e aí as coisas começam a se mexer aí por debaixo dos panos, né? Vamos falar aí do Luiz Araújo. O Luiz Araújo, que deve estar chegando aí, deve estar se apresentando ao Flamengo aí somente no dia 28, né, de junho, né, que ele deve estar chegando e para conhecer o CT, para conhecer tudo aí. O atleta que joga na MLS, ainda tem seu contrato ainda vinculado ao clube americano, então ainda tem um tempo ainda, um período ainda, e só como ele só pode ser representado mesmo, só pode ser utilizado, só pode ser utilizado só a partir do 1º de julho, então ele só vai se chegar no dia 28 para conhecer, para estar olhando, para estar se adaptando ali, para estar começando os treinamentos. E um atleta aí que veio para estar no lugar do Marinho, o Marinho que provavelmente vai fechar com o Fortaleza, e o Flamengo vem crescendo muito. Ainda tem aí as negociações aí que está envolvendo o volante Alan, que provavelmente vai estar fechando com o Flamengo. Provavelmente deu uma esfriada, mas quando o Felipão veio, né, para assumir ali o clube do Atlético Mineiro, mas o Flamengo vai estar negociando, não desistiu. É um atleta aí que, a pedido do Sampaoli aí, é uma exigência do Sampaoli ter esse atleta, ter o Alan aí, que ele trabalhou com ele. Então ele gosta muito da característica do atleta. Então, provavelmente, nos últimos dias aí, vai ser anunciado aí o Alan como o mais novo reforço do Flamengo também. Já o Nicolas de la Cruz é aquele caso. Eu acho que fica muito difícil. E cada vez mais difícil. Acontecendo uma classificação do River Plate para as oitavas de final da Copa Libertadores, eu acho que fica praticamente impossível
nessa janela de transferência. O Nicolas de la Cruz está negociando aí com o Flamengo. Mas pintou um outro nome que pode estar fazendo sombra a Georgian Arrascaeta. Trata-se do meio atacante do Talleres, né, que é o destaque aí, está sendo destaque aí na Liga Argentina. É o cara que tem os maiores números aí de pontos do SofaScore da Liga Argentina deste ano. Trata-se de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, que eu já falei aqui no canal, é um meio atacante, tem bons números, né, na carreira. Ele tem aí 4 gols, 4 assistências em 20 jogos. Tá aí contabilizando, aí tem um bom passe, tem uma boa chegada. É um jogador que desarma também muito bem. É um jogador que tem aí essa característica de ser aquele jogador aguerrido, e ser um jogador, e ele, em números aí, ele ainda consegue ser um jogador mais combativo do que o próprio De La Cruz. Um jogador mais perigoso no setor de ataque do que o próprio De La Cruz. Isso são números do SofaScore. Você pode chegar lá, abrir e você vai comparar. Que ele tem uma técnica, um ataque, o passe melhorado, uma finalização melhorada, uma técnica mais apurada. Então é um jogador muito bom. Rodrigo Garro pode estar aí pintando no Flamengo, e se pintar, vai ser uma excelente aquisição do Flamengo. E outra, né? Não tem o número de lesões que o Nicolas de la Cruz tem. É um jogador mais barato, é um jogador que se lesiona menos, é um jogador mais novo, e é um jogador tão bom quanto o Nicolas de la Cruz. Essas são as notícias aí do canal Flatube. Muito obrigado por você estar assistindo até o momento. Fique com Deus e fui.